aqui perto. Hoje, a gente tem 17 pontos de cultura já certificados. 3 desses certificados, 3 inativos. 2 para certificar, que foi do edital passado, e mais 3 ou 4 para certificar do edital que está agora. Ou seja, nós vamos ter pelo menos 20 pontos. E os pontos estavam parados. O primeiro ponto de cultura foi via edital, que foi para a cultura. O primeiro ponto de cultura de quantos anos, sabe? Tem isso? 2008. Ou seja, a mulher está na frente. Mas os pontos de cultura ficaram soltos, né? Por conta do desmonte do próprio Ministério, a própria política do Estado. Hoje, a gente está tentando revitalizar isso e os pontos estão tomando força. Importante? Importante. Então, o Ministério da Cultura colocou que 25% do recurso que vem a cada ano tem que ser para pontos. E é a única meta que ele padroniza os editais. Ou é prêmio ou é fomento. Então, a padronização é importante. Tipo assim, padronização, vou falar assim. O prêmio para o ponto de cultura tem que ser 30 mil. O fomento para o ponto de cultura tem que ser 90 mil por ano. Se eu quiser fomentar em Moriaé com 90 mil por ano, quantos pontos eu pego? Eu só tenho 180. Né? Então, a gente está em diálogo também com o Ministério para ver como a gente pode sair um pouco desse padrão, né, que eles tentam uniformizar para dar fôlego à rede. Né? Mas essa meta já é dos pontos. Então, a gente precisa discutir como os pontos estão hoje, que tipo de atividade que eles estão fazendo, o prêmio que já receberam deu para dar um fôlego, para retomar as atividades. Esse ano de 2024, no finalzinho, 2025, como é que está? Está retomando. Então, depois desse fórum, a gente não decide tudo hoje. A gente deve fazer mais reuniões específicas, inclusive com aqueles que quiserem, né? A gente faz, geralmente, ano passado, a gente fez uma discussão, que eu acho que Cássia teve presente, foi diretamente nos pontos de cultura. Então, eu acho que teve bastante, né? A gente tem, é muito bom a gente ver a casa cheia, nas próprias reuniões de conselho, a gente propõe outras reuniões, tá? Meta 2, olha que interessante também. Meta 2, 20% do recurso, do total dos recursos, tem que ir para projetos que contemplem periferias, distritos, comunidades rurais ou tradicionais. Não significa que tem que sair do centro, para a periferia, da periferia para o centro. O que é? Ou se é o artista, é ele mesmo na periferia. Isso é o edital que dita, é a gente que discute, né? Porque não adianta falar assim, olha, eu vou ter 150 mil, isso rende um pouquinho, tá, gente? Até lançar, isso vai render. Então, 150 mil eu tenho para projetos que vão para a periferia e distrito. O que nós precisamos discutir? O que é melhor? Circulação? Formação? Fruição? O que é? Isso que a gente precisa discutir. Qual o valor mínimo para isso? Eu vou fazer 10 projetos de 15? Dá para eu circular em quantos lugares com 15 mil, dependendo do meu show? Né? Porque cada espetáculo, né, que a gente sabe, de artes cênicas ou show musical, demanda um certo recurso que às vezes não é suficiente. Então, a gente precisa ir ponderando e pensando nessas coisas, tá? E nós temos outras metas, que são as que estão abaixo ali. Uma coisa que o Ministério chama de operacionalização é que nós podemos utilizar 5% do recurso total para nos ajudar a administrar esse recurso. Ou seja, não é para o Fundarte receber, é para fazer uma mediação, né, com aquilo que a gente precisa e necessita para executar o recurso. Com o PROS, a gente usa local. Tá? É importante falar que a Alcir vem agora. A Alcir vai se adiantar, nós não vamos esperar o bolso para a Alcir, né? O Sandro já lutou com isso, a gente vai ter um pouquinho mais de fomento. Então, a gente usa esse recurso de operacionalização, que está ali 37, a gente sempre usa um pouquinho a menos. Nós utilizamos para experimentar, e esse ano nós vamos experimentar de novo, até fazer dar certo, que foi o articulador, que vai nos ajudar a chamar as pessoas,
conhecer novos agentes, ir nos locais, ajudar na inscrição na medida do possível, né? A gente contratou parecerista externo. Esses pareceristas estão acontece um credenciamento via edital, né, do Brasil inteiro, mas eles não têm a palavra final, porque também existe uma comissão interna que analisa esse parecer, né? São várias comissões, tá, para o Poder Veterinário. E o outro interessante que a gente já comentou, que a gente coloca na média de 10%, não mais que isso, que é a aquisição direta pela Fundarte, que é aquilo que eu falei. A gente também pode discutir aqui o que a Fundarte tem hoje. A Fundarte tem, que programas a Fundarte tem? Escolas de arte, né? Nós temos a biblioteca, nós temos o próprio museu, o memorial, o Delmira, aqui o Zacaria, Grande Hotel, Magão, 74 mil dá para comprar quanto? De equipamento, né? Então é o seguinte, mas o que é essencial que a gente pode adquirir para poder melhorar as nossas interações, as apresentações, né, aquilo que a gente precisa. Mas já é bom. E por fim, que é uma coisa que nós precisamos discutir bem, dessa fatia inteira do bolo, esse bolo fatiado, resta para nós 40%. Esse 40%, ele soma mais ou menos 298, vai passar um pouquinho dos 300 mil, que é aí que a gente decide. O que nós vamos fazer? O edital de fomento, que são projetos livres, vamos ter premiação de novo? Premiação para o artesanato, né, que o pessoal está chegando, premiação de novo para as folias de reis, que precisa de recurso todo ano, né? Incentivar, né, outros agentes, a própria capoeira, que tem muita representatividade em Muriaé, né? Então a gente vai levantando essas questões aqui nesse 40%. Outros grupos, né, de música, as bandas que a gente tem aqui, né, a gente vai discutir como que nós vamos gastar. Com fomento ou com prêmio? Que prêmio? Vai ser projeto livre? Eu vou colocar mais ou menos quanto para cada segmento. Tem 25 para ponto de cultura, 20 para periferia, que pode ser prêmio, pode ser fomento, pode ser circulação, e temos 40% que vamos pensar que eles têm que ser somados ao que vai chegar ao Cifres Vermelho, tá? Que é por volta de mais 200 mil. Então, a gente vai ter 500 mil, mais ou menos, para fomento e prêmio, né, agora, para 2025, né? Auxílio, a gente consegue ainda executar em 2025 e a PNAD em 2026. Eu vou encerrar aqui as dúvidas que eu coloquei a respeito da própria PNAD. A gente pode deixar para depois e partir para o debate. O que vocês acham?